Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Tecnologias Educacionais. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor. Como audiodescrição, eu sou um homem, estou trajando um sapato preto, calça jeans, uma camisa preta com detalhes listrados em vermelho e branco, um blazer cinza sobre essa camisa social. Como sinal para a comunidade surda, Rafael Nink. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, uma plotagem branca com detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidades. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina e as suas implicações para a educação, como se dá o uso dessas tecnologias na educação. Como desafio de, para cada aula, utilizar uma ferramenta diferente para disponibilizar o conteúdo para vocês, essa aula vai ser gravada, mas na projeção eu estou utilizando uma apresentação feita no Canvas, que é uma ferramenta da Web 2.0 que permite a produção de conteúdos gráficos com uma certa interação, seja para impresso ou seja para apresentação no meio digital. A ferramenta, além disso, permite também a edição de vídeo de forma interna, sem ter que instalar nenhum aplicativo, só usando o seu navegador. Então, na aula de hoje, falaremos um pouco sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina. Uma das áreas do aprendizado de máquina, já que a ideia de aprendizado de máquina é que a máquina consiga aprender com base nos dados que é fornecido, tem uma sub-área que é a área de mineração de dados. Então, a área de mineração de dados, na descrição de Lin e Cerconi, pode ser definido como um processo de extração de informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis a partir de uma grande quantidade de dados, por meio de técnicas específicas para a descoberta de conhecimento, e isso também é descrito por Aitken e Tan. Então, a ideia do aprendizado de máquina é, com base numa grande quantidade de dados, e esses dados, de certa forma, anonimizado ou identificado, mas que possa subsidiar uma extração de conhecimento a partir deles. Por exemplo, no meio da educação, a gente tem um monte de dados que são produzidos, como acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, as notas. Como que a gente pode utilizar esses dados? O uso da mineração de dados se faz presente quando você entra numa loja virtual e, a partir das suas compras, ele faz sugestão de novas compras. Ele está usando a base de dados, ele verifica qual consumidor tem uma característica próxima da sua, tem hábitos de compra próximos das suas, para sugerir novas compras com base nesse histórico. Então, essa base de dados é extraída informação e essa informação gera conhecimento. Por isso que a gente diz que houve um aprendizado da máquina. A máquina aprendeu com os dados que estavam armazenados. E esse conceito de mineração de dados a gente pode levar para a educação, principalmente quando a gente fala de educação à distância, já que a educação à distância, ela produz muitos dados. Então, a mineração de dados educacionais tem como principal foco o desenvolvimento de métodos para explorar um conjunto de dados coletados, seja em ambientes educacionais, e aí a gente pode citar o ambiente virtual de aprendizagem, o próprio sistema acadêmico, e assim é possível compreender de forma mais eficaz e adequada os alunos. Como que eles aprendem? O papel do contexto no qual a aprendizagem ocorre, além de outros fatores que influenciam na aprendizagem. Então, com base, por exemplo, lá nos teus registros do AVA, saber se você está acessando frequentemente, ou se suas notas melhoraram, ou se você acessou determinado conteúdo, ter a capacidade de aprender com base desses dados e, por exemplo, predizer se você vai ter um bom desempenho ou não vai ter um bom desempenho. Se eu consigo predizer, antecipar isso, eu posso antecipar algumas decisões e tomar algumas ações pedagógicas para evitar que isso ocorra, por exemplo, uma reprovação ou evasão. Então, a mineração de dados pode ser utilizado, por exemplo, para predição de evasão, para predição de desempenho, e aí verificar se você vai ter êxito ou não em determinada disciplina. Eu posso, por exemplo, associar determinadas disciplinas ou determinados eventos. Olha,
se o aluno acessou determinado conteúdo, ele tem mais chances de aprovação. Ou se ele fez tal disciplina e não teve êxito, então talvez não seria o melhor momento de fazer a outra disciplina. Ou esse aluno tem um aprendizado utilizando mais recursos midiáticos, por exemplo, vídeo ao invés de textos, e eu posso adequar o processo de aprendizagem com base nesses conhecimentos extraídos. Eu posso personalizar a aprendizagem daquele aluno com base no seu histórico e com base no conhecimento que eu tenho lá na minha base de dados de histórico de outros alunos. E aí, como sugestão para mineração de dados, a gente pode utilizar a mineração de dados educacionais para fazer uma análise descritiva, quer dizer, extrair conhecimentos já existentes nessa base. Olha, o aluno que foi aprovado em matemática básica com nota acima de 60 tem mais chances de passar em cálculo, por exemplo. Ou o aluno que reprovou na disciplina de matemática básica tem mais chances de reprovar na disciplina de cálculo. Então eu consigo fazer uma associação entre essas duas disciplinas e aí eu posso direcionar mais esforços para aqueles alunos que não tiveram êxito lá em matemática básica, mas que possam conseguir aproveitamento ou conseguir aprovação lá na disciplina de cálculo. Já a análise preditiva da mineração de dados, ela busca a previsão, prever algo. Então, prever se o aluno vai evadir, prever se o aluno vai ter um bom desempenho, prever se ele vai conseguir êxito na realização daquela atividade. Eu estou fazendo uma predição. E, obviamente, para que eu consiga fazer uma predição, eu já preciso ter uma base de treinamento. Essa base vai servir como aprendizado, a máquina vai aprender a lidar com esses dados e aí conseguir, em cima dessa base, desse conhecimento construído, fazer a predição lá na frente, certo? Nessa área, eu deixo a sugestão de um livro, que é Educação à Distância, Mineração de Dados e a Pesquisação no Contexto Amazônico, escrito pela professora Anabela, onde eu fui coautor, que faz uma análise dos dados do ambiente virtual de aprendizagem na tentativa de prever o desempenho. Será que o aluno vai conseguir aprovar na disciplina? Mas o foco nesse livro não é só essa questão de predição, falar de técnicas, algoritmos de mineração de dados, mas a ênfase é, sabendo disso, quais são as ações pedagógicas que podem ser feitas? Se eu sei, por exemplo, que há uma associação entre o polo e a aprovação, você estar em tal polo, você tem mais chance de aprovação, por que isso aconteceu? Como que a gente pode fazer com que os outros polos melhorem ou ofertem melhor condições para aquele aluno? Ou o que difere um polo do outro? E se o aluno tiver mais acesso no ambiente virtual de aprendizagem, tem mais chances de aprovação. Estou fazendo uma análise descritiva, uma associação entre acessar o ambiente e aprovação. Se eu sei que há essa relação essa relação às vezes de dependência ou às vezes de associação, como que eu faço para melhorar a quantidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem? Quais são as ações pedagógicas que podem ser feitas para melhorar o número de acesso? E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não pode deixar de citar a moda que é o uso da inteligência artificial em diversos sites. Por exemplo, você certamente ouviu falar do ChatGPT, mas o ChatGPT não é um precursor do uso da inteligência artificial para disponibilizar conteúdo ou para interação de conteúdo. Existem diversos outros sites e com funcionalidades específicas. O ChatGPT é um chat no qual, com quem você está conversando, não é um ser humano, é um computador programado para interagir conforme os teus comandos. E isso trazendo informações, buscando informações e te apresentando aquilo que você solicitou. E como indicação, a gente tem o site Dimensions.ai, que traz a construção de referência, a análise de referências bibliográficas utilizando a inteligência artificial. O ChatGPT, eu vou demonstrar um pouquinho na prática o seu uso. O DALL-E 2, que permite a construção de imagens a partir da inteligência artificial. E o Midjourney, que também é para construção de imagens utilizando a inteligência artificial.
Então você pode pedir, olha, eu quero um pato com cabeça de abacaxi. Ele vai desenhar um pato com cabeça de abacaxi. Ele vai construir a partir de comandos. Ele faz uma transcrição, ele vai transcrever de forma gráfica aquilo que você pediu. Ele vai gerar uma imagem com base nos comandos que você deu. Mas para a aula de hoje, vamos trabalhar com essas duas ferramentas, o Dimensions e o ChatGPT. Então, o Dimensions permite a busca de artigos científicos e um estudo um pouco bibliométrico desses artigos científicos. Então, aqui estou no link disponibilizado e vou vir no botão Acesso. Quando eu clico no botão Acesso, ele já vai abrir um campo de busca para a gente realizar buscas nessa base de conteúdos. Ele já tem uma base de artigo científico e ele vai buscar em cima dessa base. Então, digamos que eu queria saber, por exemplo, o que é tecnologias educacionais ou artigos que tratam sobre tecnologias educacionais. Então, eu vou digitar tecnologias educacionais. Ah, mas você deve estar pensando, isso o Google também faz. Mas observe o seguinte, com o termo tecnologias educacionais, ele achou 62.666 artigos científicos que tratam dos assuntos. Ainda, ele achou 2 bases de dados sobre tecnologias educacionais, a gente pode utilizar, por exemplo, para trabalhar técnicas de mineração e etc. Eu posso realizar filtros nessa base de dados. Então, digamos, olha, eu quero ler somente os artigos escritos nos 3 últimos anos. Então, na barra esquerda, eu tenho alguns filtros. Por exemplo, eu posso limitar somente os artigos de 2023. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho a fonte. 2022, 2021. Então, eu vou limitar. Com isso, eu vou ter 15.000 artigos sobre essa temática de tecnologias educacionais. Além disso, e aí a grande vantagem dessa ferramenta, e é o que ele traz de inteligência artificial por trás, é fazer uma análise bibliométrica desses fatores. Esses artigos, eles estão agregados por categoria, e as grandes áreas de conhecimento, então, ó, cliquei em Analytic Views e vou buscar, por exemplo, quais são as grandes áreas que há publicações sobre tecnologias educacionais. E, obviamente, a área de maior interesse para tecnologias educacionais é a área de educação, mas também seguido pela área de comunicação, linguagem e cultura. Então, eu consigo limitar por área. Eu poderia, por exemplo, não, eu só quero os artigos da área de educação. Então, eu poderia filtrar, então eu teria ainda 4.151 artigos produzidos, artigos científicos, produzidos sobre essa temática nos últimos 3 anos. Além disso, eu consigo fazer um overview dessas publicações. Eu consigo analisar, olha, eu filtrei só dos anos de 2021 para cá, mas em 2021 foi publicado 7.468 artigos, em 2022 6.958 e em 2023 já tem 1.085. Se eu não tivesse feito aquele limite de 2021 para cá, você poderia analisar o gráfico e o comportamento das publicações. Se há crescentes publicações na área, provavelmente a tua área de temática é uma área que existe um interesse acadêmico nesta. Então, se eu estou querendo produzir um artigo científico, às vezes fazer esse overview e verificar como que estão publicações acerca do teu tema é interessante. Olha, é um tema que deixou de ser pesquisado, nos últimos anos não teve pesquisa. Além disso, eu posso verificar como que se dá a relação entre os autores. Por exemplo, o maior dentre esses artigos publicados que publicou sobre tecnologias educacionais foi o Ivan Fortunato, lá do Instituto Federal de São Paulo. Mas existem outros pesquisadores. Eu consigo verificar o número de publicações desses pesquisadores, lembrando da limitação temporal que fizemos, e a quantidade de citações. Então, às vezes, pesquisar por artigos escritos por pesquisadores que têm um número alto de publicação talvez não seja interessante. Talvez é interessante olhar a métrica citação. Quantas citações desse artigo? Então, eu tenho um artigo que teve 11 citações, 6 e assim sucessivamente. Então, às vezes, é interessante
buscar artigos que houve muita citação, que provavelmente ele é relevante. Além disso, eu consigo verificar, por exemplo, a relação entre esses pesquisadores. Por exemplo, em relação à coautoria. Vou listar aqui os 500 editores com maior publicação, os 500 autores, e eu consigo verificar a rede de publicação feita. Então eu tenho o Emerson Augusto de Medeiros, ele escreveu textos com a Liliana, com a Ana, a Liliana escreveu textos com o Hélio, então eu consigo verificar como que se dá a comunicação entre esses pesquisadores. E às vezes, quando a gente quer pesquisar temas que são conflitantes ou de interesses diversos, eu posso buscar grupos diversos de publicação. Então eu vou ler artigos desse grupo e vou ler artigos desse grupo, provavelmente para ter visões diferentes acerca do tema. Tá? Aqui eu limitei a coautoria, mas a gente consegue fazer uma análise em relação às citações. Como que se dá as citações? Quem cita quem? Então eu consigo verificar, ó, o Ildemar está citando Salomão, que cita Cláudio, e assim sucessivamente. Como se dá as conexões de citação? Quais os autores que referenciam a outros autores? Além disso, eu posso fazer uma busca por periódicos. Então, ó, às vezes, eu quero buscar mais informações sobre essa temática. Eu posso buscar periódicos que costumam escrever sobre essa temática. Então, eu tenho a editora Renote, a revista Ibero-Americana, que são campeões em publicações para essa temática. Vale salientar da mesma forma, não adianta ter publicações que se não são artigos relevantes. Então é importante, por exemplo, verificar a quantidade de citações acerca daquele tema. Caso você tenha interesse por alguma revista, você pode clicar na revista e aí ele já vai fazer um filtro. Então observe que agora eu estou filtrando por artigos sobre a temática tecnologias educacionais de 2021 a 2023 que foram publicados na revista Ibero-Americana. Agora eu tenho 170 artigos. Então você pode verificar também como que se deu a evolução de publicação nessa revista. Ou quais são os artigos publicados nessa revista. Por exemplo, um dos artigos foi Políticas Públicas, Tecnologias Educacionais e Recursos Educacionais Abertos. E eu posso limitar ainda a análise para esse artigo. E ele vai fornecer algumas métricas em relação à questão, a quantidade de citações recentes e assim sucessivamente. E eu consigo ainda ler esse artigo. Então observe que a ferramenta, além de fazer essa análise utilizando o recurso de inteligência artificial sobre como que os artigos foram organizados, qual a relação entre os autores, ou qual a relação entre temáticas, eu consigo ainda fazer a leitura do artigo científico, certo? Próxima ferramenta é o famoso chat GPT. Então, conforme comentado, o chat GPT é uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial para conversar com o usuário. Eu vou conversar através de texto. Então, na página do chat GPT, e eu fiz login com o meu e-mail institucional, mas você pode usar o teu login pessoal, utilizando, por exemplo, uma conta Google, eu posso pedir, por exemplo, para ele me explicar sobre computação quântica. Eu posso, por exemplo, criar ideias para festas de aniversário. Eu posso perguntar algo que ele vai me responder. Então ele tem a capacidade de fazer essa conversa em linguagem natural, respondendo determinadas perguntas ou determinados comandos. Só que ele tem algumas limitações. Ele pode gerar informações incorretas, então tome muito cuidado ao utilizar a ferramenta, sempre cheque as informações se são verdadeiras ou não. As instruções são baseadas no contexto e ainda tem limite de que a base de dados do ChatGPT foi construído com eventos anteriores a 2021, ou seja, eu só vou conseguir perguntar algo, por exemplo, que seja conhecido até 2021, certo? Estando dentro da ferramenta, no canto inferior, tem a opção, ó, Send a Message. Então, apesar da plataforma estar em inglês, eu consigo digitar comandos em português. Então, eu poderia pedir para ele, ó, me explique o que é tecnologias educacionais, ou o que é
tecnologias educacionais. Então, digitei um comando, ele vai me responder sobre isso que eu perguntei. Ele vai dizer, ó, tecnologias educacionais são ferramentas, recursos e estratégias que utilizam tecnologias. Então, observe que ele criou um contexto e produziu informações acerca daquele contexto. E ele está digitando essas informações. Eu posso pedir para ele parar a geração, ou ainda eu posso pedir para ele refazer o texto. Ou ainda, eu posso pedir que ele acrescente alguma informação no texto. Eu vou digitar aqui, ó, acrescente uma citação de Sócrates. Será que ele vai conseguir inserir uma citação de Sócrates no texto? Então, ó, ele não entendeu que era para criar no texto acima. Então, eu vou redigitar o comando. Eu vou colocar aqui, acrescente ao texto anterior, uma citação de Sócrates. Vamos verificar se ele vai conseguir entender o comando. Ó, não posso ensinar nada a ninguém, apenas posso fazê-la pensar. Sócrates. Essa citação de Sócrates destaca a importância do pensamento crítico, então ele vai descrever sobre a citação. Eu poderia então pedir para ele relacionar com o texto de tecnologias educacionais. Então, ó, ele já fez a relação, as tecnologias educacionais podem ser um recurso valioso nesse processo, então ele deu a citação de Sócrates e aí ele fez um gancho com a temática de tecnologias educacionais. Então, eu posso interagir com a plataforma e ela vai me responder conforme os comandos que eu der. Outra possibilidade, por exemplo, para você que está aí sem tema para a tua monografia, liste 10 temas de pesquisa sobre tecnologias educacionais. Provavelmente, às vezes, pode demorar um pouquinho o tempo de resposta, mas isso vai depender da demanda que o sistema tem. Então, ele sugeriu alguns temas de pesquisa na área de tecnologias educacionais. Por exemplo, o impacto das tecnologias na aprendizagem e no desempenho dos alunos, o uso de jogos educativos como ferramenta para motivar e engajar alunos, e assim sucessivamente. Ele vai criar 10 possíveis temas para a área de pesquisa. Obviamente, como a própria plataforma já indica, há uma limitação e às vezes pode ter informações incoerentes. Então, cabe ao educador verificar se aquilo é válido ou não. Às vezes, você pode fazer uma busca e ele trazer informações erradas, atribuir texto a autores que não são dos autores. Eu pedi, por exemplo, para ele listar 10 artigos científicos sobre tecnologias educacionais. E parte desses artigos científicos não existiam, não era possível ter acesso a esses artigos. Fui na base da Cielo, onde ele estava referenciando, e não existia o artigo. Então, pode ser gerado muita informação incorreta, certo? Então, eu posso dar um comando e interagir com aquele comando. Posso pedir para fazer lista, posso fazer pergunta, posso enviar um problema matemático, ele vai tentar responder esse problema matemático. Inclusive, o problema não só a fórmula matemática para ser resolvida, mas a expressão em si. Um problema de proporção, ele vai tentar identificar a proporção e resolver. E nossos alunos fazem uso dessas ferramentas, às vezes, para responder a nossa prova. Quando uma prova é virtual, a prova à distância. Então, a gente precisa estar atento a enxergar nuances de que indicaria que esse trabalho foi construído por inteligência artificial e não por um ser humano. Eu posso usar, às vezes, essa plataforma para reescrever um texto. Eu escrevi um texto, parece truncado, eu posso digitar esse texto e pedir, olha, ChatGPT, reescreva para mim. Ele vai tentar construir, com a base que você deu de informações, um novo texto, um novo parágrafo, certo? Então, essas são as sugestões de ferramentas que utilizam a inteligência artificial. Ficam as referências, essas referências estão lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem e no material, lá na aula de apresentação, eu citei para vocês que são as referências que a gente utiliza como base para a produção da aula da disciplina. Então, eu destaco o livro do Sanches, que está lá na nossa biblioteca virtual, e também lá nas referências complementares, eu sempre cito o texto do José Manuel Moran, que é um proeminente pesquisador na temática de tecnologias educacionais. Então, até a próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.